Um relatório financeiro criado no Microsoft Excel 2019 precisa atender às seguintes características: cabeçalhos repetidos em todas as páginas, intervalo de impressão definido da célula A1 até a célula G50, margens personalizadas com 2 cm na margem superior e 1,5 na margem inferior. Para que as características apresentadas sejam aplicadas ao relatório, o usuário deve 1. Configurar linhas de repetição em layout, títulos para imprimir. Essa é verdadeira, tá? Aqui em títulos para imprimir, você vai conseguir colocar cabeçalhos repetidos em todas as páginas na hora da impressão, certo? Então, a 1 está ok. A 2 fala o seguinte: limitar o intervalo a ser impresso em layout da página, área de impressão, definir área de impressão. Certinho, se você for lá em layout da página, área de impressão, né? Layout da página é a guia. Área de impressão é um botãozinho com setinha para baixo. Você clica na setinha para baixo, definir área de impressão. Lógico, você vai ter que ter definido já o seu intervalo, que é de A1 até G50, e aí você vai fazer esse caminho e a área de impressão está definida. Então, isso aqui está ok, certo? Aí você consegue definir o intervalo de impressão que você selecionou lá. Selecionou a área de impressão, fez esse caminho e definiu. Existe um caminho mais fácil. Você vai num botão lá no canto inferior direito, chamado visualizar quebra de páginas. Ele vai dar uma linha azul diferenciada assim, e você consegue movimentar essa linha azul, definindo o lugar, a área de impressão que você quer que seja impressa. E também tem as quebras de página. A gente vai olhar isso tudo no Excel daqui a pouco, tá? Mas você consegue definir ali a área, dependendo do tamanho da área, você consegue definir a área de impressão por ali. E isso nos leva à terceira ação, que fala o seguinte: ajustar as margens em exibir, visualizar quebras de página. E aqui está uma pegadinha. Se você definiu uma área de impressão e ao clicar em visualizar quebra de páginas você consegue visualizar essa página, ok, isso é verdade. Mas você não consegue definir margens por aqui. Então essa aqui é falsa. Beleza? Então está correto o que se afirma em 1 e 2 apenas, tá? A 3 passou perto ali, mas não tem nada a ver com margens. Só que tem a ver que nós estávamos falando de assuntos que podem ser trabalhados a partir de visualizar quebra de páginas. Vamos observar isso agora no Microsoft Excel, que fica mais claro. Resposta correta, então, aqui, alternativa B. Ação 1 e 2 apenas. Então, estou aqui com o Excel aberto, página inicial, e eu já coloquei valores nas células de A1 até G50. É onde estaria o relatório financeiro citado na questão. Agora nós vamos testar uma por uma das alternativas que a gente validou durante a resolução da questão. A primeira falava o seguinte: configurar as linhas de repetição em layout de página, títulos para imprimir. Essa a gente marcou como verdadeira e eu lembrei que isso seria necessário para colocar cabeçalhos repetidos em todas as páginas. Então veja só, eu vou dar um Ctrl P aqui, que é o atalho para impressão. Ctrl P, e você vê que as colunas que tem valores no nosso Excel estão aqui. A margem direita está muito grande, porque na verdade a área de impressão está pegando colunas para além da coluna G. Essa última coluna é a G, a primeira é a A, e são 50 linhas. Outra coisa que eu quero que você perceba é que não há nenhuma informação no cabeçalho, não há um cabeçalho. Então essa primeira alternativa vai nos ensinar como colocar um cabeçalho. E o que ela diz novamente? Configurar linhas de repetição em layout de página, títulos para imprimir. Então eu venho aqui em layout de página, minha versão do Excel não usa títulos para imprimir, usa imprimir títulos. Mas eu dou um OK e percebam que abre essa caixa, configurar página, e aqui eu tenho uma guia chamada cabeçalho rodapé. Clico nela e não tem nenhum cabeçalho selecionado, por isso que nós não vimos lá na impressão nenhum cabeçalho. Eu clico em personalizar cabeçalho e abre essas opções. Perceba que eu posso colocar o cabeçalho na seção esquerda, central ou direita, e há ali diversos botões, né, para editar. Mas eu vou fazer algo simples, porque tem que ser didático e o vídeo não pode ser grande demais. Então eu vou colocar aqui o nome Ciência Exata, tracinho FGV. Esse será o nome do nosso cabeçalho. Dou um OK, certo?
Então está selecionado aqui o cabeçalho FGV, poderia clicar aqui para baixo e escolher outras, mas já definimos esse, padronizamos esse, personalizamos esse. E aí eu já posso aqui clicar em imprimir, mas posso aqui também visualizar a impressão. Clico em visualizar a impressão, nós vamos lá para a mesma página, só que agora a gente tem um cabeçalho, tá vendo? Ciência Exata, FGV. Então, tudo certinho aqui, certo? E se eu der Ctrl P, que é aquele primeiro atalho que eu fiz, tá lá o Ciência Exata, FGV. Então, nosso cabeçalho funcionou perfeitamente. Então, dando sequência aqui, a gente vai para a segunda afirmativa. Limitar o intervalo a ser impresso em layout da página, área de impressão, definir área de impressão. Como eu mostrei lá anteriormente, o espaço da coluna H, L e J está lá. E isso se dá porque, se você reparar bem, nós temos dados na coluna A, B, C, D, E, F e G. Porém, a H, I e J não tem dados, mas nós temos aqui entre a coluna H e J um pontilhado. E é essa área de impressão que está definida, certo? Eu posso definir a área de impressão e continuar com o espaço, mas isso tem a ver com o tamanho do nosso relatório. De toda forma, a questão fala limitar o intervalo a ser impresso em layout de página, área de impressão, definir área de impressão. E eu cito durante a questão que anterior a isso é necessário definir o intervalo. Eu vou deixar o meu cursor aqui na célula H4 e vou fazer o caminho. Veja só, layout da página, área de impressão que está aqui dentro, clico para baixo, definir área de impressão. Abre essa caixa de texto e fala, você selecionou uma única célula para impressão. Se estiver correto, clique em OK, senão você vai cancelar. Eu vou cancelar. Isso foi só para reforçar que é necessário, antes disso, a questão não fala, selecionar a área de impressão. Então perceba que esse pontilhado que está entre as colunas J e K vão mudar. Eu clico aqui na A1, seleciono até a G5, beleza, selecionei a área de impressão. Agora eu faço o caminho citado na questão. Venho o layout da página, na qual nós já estamos, venho em área de impressão, clico na setinha para baixo, definir área de impressão. Então você vê que esse pontilhado que estava entre essas duas colunas sumiu e a definição da página está agora circundando a área que a gente tinha selecionado antes. Vai até a linha 50, esse traço contínuo, e até a coluna G. Se eu dou um Ctrl P, é provável que o espaço permanece. Permanece por causa do tamanho do nosso arquivo. E está lá também o nosso cabeçalho Ciência Exata FGV. Então eu volto e eu citei sobre um ícone no canto inferior direito, que é visualizar quebra de página. Ao clicar nele, ele mostra aí a nossa página 1. Poderia eu voltar para a configuração anterior por aqui? Poderia, basta eu clicar nessa área azul e puxar até a coluna J, certo? Então, volto para a visualização normal e perceba que a coluna, aquele traço que definia até a coluna G, esse traço agora está aqui na coluna J. Vou novamente nesse botão, certo? Pego essa linha mais destacada em azul e volto para lá. Volto e aqui novamente temos a nossa área de impressão limitada até a coluna G. Certo? Então tudo ok até aí. E a 3 falava que a gente tinha que ajustar as margens em exibir, visualizar quebra de página. Só que quando eu venho em exibir, visualizar quebra de página, veja só o que acontece. É justamente aquele botão lá de baixo. E a gente viu que ali eu não trabalho com margens. Eu trabalhei com a quebra de páginas, área de impressão, certo? Eu poderia trabalhar com margens aonde? Layout de página, onde nós já estávamos. Deixa eu só voltar para a visualização normal. Aqui embaixo no canto inferior direito, eu tenho a visualização normal, que você já deve ter percebido que eu cliquei várias vezes durante esse vídeo. Cliquei na visualização normal para voltar aqui a visualização normal, naturalmente. Então, estamos aqui em layout de página. Se eu quero trabalhar com margens, eu venho em margens. Então, eu clico para baixo em margens. Tenho margens pré-estabelecidas, última configuração personalizada, normal, larga, estreita, mas tenho margens personalizadas. E a nossa questão pedia margem superior de 2 centímetros, está aqui.
Margem inferior de 1,5, então eu voltei aqui para 1,5 e não falava mais sobre as outras. Vou zerar as outras. 0 aqui, 0 à direita. Beleza, então deu configuração da margem superior, 2 centímetros, colocamos. Margem inferior, 1,5 cm, colocamos. Sobre margem esquerda e direita não falou nada, mantivemos 0, certo? Então tá aí as margens conforme as nossas configurações e eu venho em visualizar impressão. Aí você vê que a posição mudou porque nós colocamos uma margem superior e uma margem inferior, mas nós zeramos a margem esquerda, então as nossas informações ficaram coladas na página. Vamos voltar e podemos colocar mais espaço na margem esquerda para que não fique tão próximo assim à borda da página. Vamos exagerar, vamos colocar uma margem de 5 e visualizar a impressão. Perceba que eu consegui agora deslocar o nosso formulário para o centro da página, fugir do que dizia a questão, mas aqui a gente está para aprender, né? Colocando uma margem maior à esquerda. Beleza? E assim nós passamos por todos os recursos citados na questão.